Olá, gente, sejam bem-vindos. Nós estamos no ambiente respeitando o distanciamento social, então eu vou tirar a máscara para poder conversar com vocês. Eu sou a professora Alexandra, atuo nos quintos anos, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o sistema digestório, né? Nós estamos estudando o corpo humano e vou falar um pouquinho do sistema digestório. Para começar, nós vamos descobrir, né, para onde vai o alimento que comemos, como que funciona, o caminho que ele percorre. O processo de digestão. O processo de digestão no nosso corpo, ele começa na mastigação, né? Quando a gente se alimenta, a primeira etapa do processo é a mastigação. Então, nós vamos aprender também um pouquinho sobre os órgãos que fazem parte do sistema digestório e a cada etapa desse processo, como que funciona para chegar ao final da digestão. Então, a primeira etapa aqui são os órgãos, né, que envolvem o sistema digestório. Nós temos o estômago, a boca, a faringe, o esôfago, pâncreas, intestino delgado, reto, o fígado, intestino grosso e o ânus, né? E inclusive os dentes também fazem parte do sistema digestório. Vamos entender melhor agora como que cada um dos órgãos funciona e a sua importância para que o sistema todo se conclua de maneira a atingir, né, a digestão e dar os nutrientes necessários para o nosso corpo. Então, a digestão ela começa na boca quando a gente se alimenta. Qualquer alimento que a gente põe na boca, a gente tem aí os dentes que fazem o processo de mastigação e a saliva, né, que ela solta ali o líquido para transformar o nosso alimento num bolo alimentar. Então, aquela mastigação que a gente faz na hora do almoço, na hora do nosso café, se vocês pararem para observar, vão ver que o alimento entra inteiro e ele se transforma numa espécie de bolo alimentar. Esse bolo alimentar é a mastigação, né? É o processo da mastigação. O processo da mastigação é extremamente importante para a digestão se concluir de maneira, né, ter sucesso e tranquila, né? Então, a digestão é um dos principais processos. Então, por isso, a gente vai fazer um experimento para vocês poderem entender melhor esse processo de mastigação e conseguirem visualizar a importância de se mastigar corretamente, tá? Então, vamos juntos fazer esse experimento para vocês poderem visualizar melhor esse processo. Vamos lá? Agora, vamos para a experiência, gente. Bom, aqui a professora tem 2 copos de água cheios, né, na mesma quantidade. E aqui eu tenho uma pastilha inteira, fervescente, e uma pastilha que eu já triturei, para a gente realizar o experimento. O que a gente vai fazer agora? Esse experimento é para vocês assimilarem o processo de mastigação. Então, a professora vai colocar as 2 pastilhas no copo, uma em cada copo, a inteira e a triturada, para vocês perceberem o que acontece. Observem o que vai acontecer. Se vocês observarem bem, este copo que está com a pastilha que estava triturada, ele já está praticamente quase todo dissolvido a pastilha. O outro, se vocês observarem, ainda temos a pastilha praticamente inteira no copo, né? O que a gente pode assimilar com relação a isso? Que quando a gente faz o processo de mastigação correto, na hora que a gente vai se alimentar, mastiga direitinho, várias vezes, como tem que ser, então eu estou contribuindo para o meu processo de digestão acontecer de maneira tranquila, né? Porque o copo que a gente já tinha mastigado já está terminando já a dissolução. Já o copo que a gente tem aqui, a pastilha inteira, está ainda inteira, ainda está em processo. Então, quando a gente se alimenta, é muito importante comer de maneira correta, mastigando corretamente os alimentos para contribuir, né, para esse processo de digestão. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, com o nosso experimento, como é importante a mastigação correta dos alimentos, a gente se alimentar com calma, mastigar bem, né, corretamente, para facilitar o processo digestivo, né, do nosso organismo. Agora, dando continuidade ainda do nosso processo digestório,
a gente vai falar agora quando a gente termina de mastigar, engolimos, então esse alimento vai para o canal do esôfago, né? O canal do esôfago, que é o caminho que o alimento percorre até chegar ao nosso estômago. Aqui a gente vai fazer também um experimento para vocês poderem entender melhor como que funciona essa passagem, né? Da boca aqui para o esôfago, como que esse alimento, esse bolo alimentar circula pelo esôfago até chegar no nosso estômago. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, gente? Bom, agora a gente vai fazer novamente o experimento para a gente entender como que funciona o bolo alimentar indo para o canal do esôfago. Então, aqui é o alimento que a gente está comendo, então eu vou despedaçar ele aqui em pedaços, né? Que eu estou comendo, não vou comer o pão inteiro, então eu vou despedaçá-lo. E aí eu vou misturar esse pão depois de despedaçado com a saliva que é representada aqui pela água. Então, aqui está o pão despedaçado. Agora eu vou misturar esse pão com a água que é representando a saliva, né? Que a gente tem na nossa boca quando a gente tá... Eu vou pôr um pouquinho e vamos misturando. Se precisar, eu ponho um pouco mais. Isso aqui é o processo de mastigação com o dente, né? E a saliva para transformar esse alimento no bolo alimentar. Vou pôr mais um pouquinho. Isso aqui ainda é o bolo alimentar lá na nossa boca, quando a gente está mastigando. Se vocês observarem aí, vocês se alimentando, vocês vão ver que o alimento fica mais ou menos com essa mesma aparência, né? Vão perceber agora, quando vocês forem se alimentar, vocês vão começar a observar, né? Bom, eu transformei ele aqui, ó, num bolo alimentar, né? E agora esse bolo alimentar ele vai ser engolido e vai passar pelo canal do esôfago, que é representado aqui pela nossa meia, tá? Então tá aqui no canal do esôfago. E agora eu quero que vocês observem bem como, tá vendo o bolo alimentar aqui na meia, ó? Ele não cai, né? Então qual o processo que o esôfago tem que fazer para que esse alimento ele chegue até o esôfago, ó? Ele vai fazendo esse movimento aqui. Tá vendo o movimento da mão da professora? Ele vai fazendo esse movimento, o esôfago, para levar esse bolo alimentar até o canal do estômago. Olha o quão trabalhoso é, né, isso para o esôfago. Então, por isso, mais uma vez, a importância de se mastigar corretamente, tá? Então, ele vai seguindo aqui com o movimento de contração, né, do esôfago, para caminhar esse bolo alimentar e chegar, então, até o canal do estômago. Aqui ele está distribuindo, ó, para chegar até o canal do estômago. Então, espero que vocês tenham conseguido perceber aqui com o experimento esse movimento que o canal do esôfago faz para que o alimento possa chegar até o estômago, né? Que é o movimento de contração do esôfago. Né? Espero que tenha dado para entender visualizando aqui com o experimento, tá certo? Bom, como vocês perceberam, o bolo alimentar, para ele poder chegar até o nosso estômago, ele passa pelo canal do esôfago. E o esôfago precisa fazer aqueles movimentos, né, de contração para poder ir fazendo, como a gente viu no experimento, com que o alimento chegue até o canal do estômago, né, onde ele vai passar ainda por mais processos de transformação. Então, o bolo alimentar agora finalmente chegou no estômago, né? Lá, ele é misturado com as substâncias digestivas, né, do estômago, né, que são os sucos gástricos que tem no estômago. E aí, ali, eles vão se tornar partículas cada vez menores, né, aquele alimento que entrou inteiro pela boca, passou pelo esôfago como bolo alimentar, ele vai se transformando em partículas cada vez menores para ser distribuído, né, ele é parcialmente digerido pelo estômago, distribuído ali pela corrente sanguínea para que esses nutrientes sejam distribuídos pelo nosso corpo. Mas ainda não termina por aí. Aqui eu vou também, gente, mostrar para vocês através de um experimento como que funciona essa questão do bolo alimentar que chegou no nosso estômago e a mistura dele com
as substâncias, né, do nosso suco gástrico, as substâncias do estômago e como que acontece essa transformação. Então vamos lá juntos fazer esse experimento? Bom, para esse experimento de agora, que a gente vai ver como que funciona o estômago, a gente vai usar o pão, a água e uma bexiga, tá certo? A primeira coisa que a professora vai fazer é despedaçar o pão novamente, né? E vou despedaçar esse pão. E esse pão aqui que está despedaçado, ele vai lá para o nosso estômago, tá? No nosso experimento. Para esse experimento, eu vou precisar da ajuda da professora Claudimara. Ela vai vir me auxiliar. A gente está respeitando o distanciamento social, então ela vai estar usando máscara, né? Mas ela vai vir me ajudar. Então agora o pão está despedaçado e a professora Claudimara vai me ajudar. Eu vou colocar ela vai colocar para a professora esse pão aqui dentro da bexiga. A bexiga aqui representa o nosso estômago, tá? Agora ela vai colocar aqui a água, né, que representa os sucos gástricos do nosso estômago. E agora eu vou fazer aqui um movimento que o estômago também realiza junto com os sucos gástricos. Ele realiza, né, esse movimento, assim como o canal do esôfago, de misturar o alimento que está lá no nosso estômago, né, aos sucos gástricos, às substâncias, para que esse alimento seja transformado, né, em pequenas partículas e aí poder ser digerido pelos nossos órgãos todos, né. Daqui a pouco eu vou tirar daqui para vocês verem como que fica esse alimento depois que ele passa por esse processo aqui do estômago, né, de ser misturado com os sucos gástricos. Aqui, ó. Então, agora, gente, se vocês observarem, olha só, para vocês entenderem como que o pão tinha entrado no nosso estômago e como que ele ficou, né? Agora que ele já passou pelo processo, né, de ser misturado às substâncias digestivas do nosso estômago, e aí ele vai se transformando em cada vez partículas menores, né, para que possa ocorrer então a distribuição dos nutrientes para o nosso corpo. Espero que vocês tenham com o experimento entendido, né, o processo do nosso estômago, que quando o bolo alimentar ele cai lá no estômago, ele passa pelos processos químicos, se mistura com as substâncias, né, os sucos gástricos, que transforma ele ainda em substância, esse alimento e ainda pequenas partículas para poder ser digerido e distribuído para o nosso corpo, né, em forma de nutrientes. Mas ainda não termina aí, né, o processo de digestão. Essa é parte, né, no estômago, depois ele o alimento que ainda não foi digerido no estômago, ele vai seguir para o intestino delgado, né, onde ele também vai encontrar outras substâncias químicas para continuar esse processo de digerir esse alimento, transformar em partículas, para poder então seguir pela distribuição desses nutrientes para o nosso corpo, né. Terminando o processo no intestino delgado, os nutrientes atravessam as paredes do intestino delgado e seguem para o nosso organismo através do sangue, né, que distribui para todas as células, órgãos do nosso corpo que precisa desses nutrientes. O que não foi aproveitado, o resto dos alimentos que não foram aproveitados, que não foi absorvido pelo nosso corpo, ele vai para o intestino grosso, né? E aí ele vai se transformar nas fezes, né? Toda a água que tem nesse alimento é absorvida e aí ele vai ser transformado nas fezes e vai ser eliminado, né, pelo nosso corpo através das fezes, através da urina, que são os nutrientes, já foram todos absorvidos e o que sobrou é aquilo que não foi aproveitado pelo nosso corpo. E aí ele se transforma nas fezes, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem esse processo, né, do nosso sistema digestório, que todos nós temos, né, todos nós passamos por isso de maneira involuntária. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Se cuidem, beijos e até a próxima, gente.